meus queridos. Nós vamos fazer hoje um cubo com luz e sombra e vamos pintar com lápis de cor. Eu escolhi essas três cores, essas duas são de lápis aquarelável, para a gente fazer então essa ilustração. Nós começamos com um quadrado de 5 por 5 e agora vamos fazer ele virar um cubo. A gente vai colocar aqui a régua, né, nesses dois pontos. E aí, se nós temos uma lateral de 5, né, 5 por 5, então, a gente vai ter aqui esse traçado da parte de cima com 2,5, que seria a metade. Com essa mesma inclinação, nós vamos trazer a régua para cá, para esse ponto. E vamos traçar novamente 2,5. E aqui para baixo também com a mesma inclinação, vamos traçar 2,5. Aí, nós fazemos os ajustes, né? Aqui, na parte de cima, tem que fechar 5. Então, a partir dessa linha aqui, a gente coloca o 5 aqui, bem encostadinho. E, ao fazer a reta aqui, nós temos que fechar no 5, né? Depois, para fazer este lado, nós vamos esquadrar por essa linha aqui de cima. Eu coloquei o solzinho aqui, né? A mais ou menos 11 centímetros desse início aqui do quadrado. Esse sol, ele é um ponto a ser levado em consideração. Então, ele tá emitindo luz sobre esse objeto. Então, a partir dele, nós traçamos linhas que são os raios do sol, que atingem esse objeto. E atingem em todos os pontos, para a gente ter uma noção de como é que vai ficar essa sombra. A gente pode estar fazendo essas linhas mais fraquinhas, porque elas são só linhas auxiliares. Como o sol tá lá em cima, a sombra ela vai ficar aqui embaixo, ó, né? Então, a gente pode estar projetando aqui uma sombra nessa parte de baixo. A distância entre o objeto e a sombra vai depender da distância que o sol está do objeto. Quanto mais longe o sol estiver, né, quanto mais o foco de luz estiver mais longe, essa sombra ela vai ser maior. Agora, ao pintar, nós vamos levar em consideração que esse objeto tá tendo uma luz maior nesta parte de cima, aqui mais próximo, né? Quanto mais afastado, um pouquinho de sombra. Essa parte aqui tá pegando bastante sombra. E essa daqui também, né? Aqui de baixo, né, a gente tem uma faixa escura e logo pertinho do objeto a gente tem uma sombra projetada, porque esse sol ele reflete aqui e ele bate então na mesa ou no chão e volta para o objeto. Então, nesta região aqui, né, vai estar refletindo um pouco de luz. Nós vamos utilizar o marrom e o vermelho. Poderia ser o marrom e o preto também, ou só o vermelho. Então, nós vamos começar pintando bem fraquinho essa sombra que nós temos aqui. Para pintar, a gente vai utilizar esse movimento de elipse.
Só que ele é tão rapidinho que a gente nem percebe. Então, a gente vai fazendo assim rapidinho, com um joguinho da mão assim, e vai preenchendo todo o espaço. O importante é que essa pintura fique toda da mesma cor. Então, e pode até ter o degradê, né? Então, eu tenho aqui mais escuro e aqui mais claro. Mas eu tenho que ter uma pintura homogênea. Então, não posso, pintar assim, ó, né? E deixar pontos em branco, porque aí a pintura não vai ficar legal. Aqui eu apertei um pouquinho mais e eu vou diminuindo a pressão no lápis à medida que eu vou chegando no branco. Então, para eu chegar no branco, eu tenho que fazer um vermelho bem clarinho. Esses lápis, às vezes, eles apresentam uma ponta um pouco dura, né? Tem alguns restos de produto que acabam fazendo com que essa pintura saia riscada. Então, quando vocês sentirem que ela tá assim, que ela tá riscando, vocês podem, em uma folha auxiliar, gastar aquela ponta, né? Ou então apontar o lápis. Mas sempre tomando cuidado de testar antes se ele tá pintando na mesma tonalidade que vocês estavam pintando naquela área. Quando a gente vai girando a ponta do lápis, geralmente a gente acaba conseguindo que ele pinte um pouquinho mais escuro. Então, tem que cuidar um pouco também para não ficar girando a ponta do lápis em regiões que vocês estejam pintando um tom clarinho. Nós podemos misturar tonalidades para escurecer ainda mais. Só cuidado para não apertar demais o lápis de cor, para não tornar a pintura muito encerada, né? Que ela fique muito brilhante, assim.
Quando nós pintamos nesse movimento de elipses, tanto faz o sentido em que nós pintamos, porque a pintura não fica marcada. Percebam que as linhas que nós fizemos, as linhas guias, ó, elas ficaram marcadas aqui, né? Então, é interessante a gente fazer bem fraquinho, né? Outra dica importante é que vocês coloquem folhas auxiliares de baixo, né? Para não pegar a textura da mesa. Agora, então, a gente vai fazer a sombra projetada, né? Então, a luz, ela está incidindo sobre o objeto. Aqui nós temos um ponto de brilho. Aí, nós temos pontos de meia luz, né? Ponto de intensidade de sombra, pontos de luz refletida e a sombra projetada. Quando eu quero uma sombra mais escura, eu posso estar girando o lápis assim, ó, ao desenhar, ao pintar, porque ele vai automaticamente pintando mais escuro. Não precisa apertar muito, tá, pessoal?
Lembrando que ao final da sombra projetada, a gente vai diminuindo a intensidade de cor até chegar numa sombra mais clarinha. E essas técnicas de pintura, elas são utilizadas também para desenhar, para pintar depois a, as peças de roupa, né? O croquis de moda.
por hoje é isso.